Chegamos no dia em que, uma vez mais, as redes sociais no Brasil se tornaram palanque para debate eleitoral fora de hora. Bastou o presidente Jair Bolsonaro dizer que tem provas de fraude nas eleições de 2018 para prós e contra-governo se manifestarem. Mas também há quem tenha visto nessa denúncia uma maneira de o presidente fugir das discussões mais espinhosas do momento, tipo, como tirar o Brasil da crise econômica? Um país inteiro em quarentena, mais de 60 milhões de italianos estão isolados pelo coronavírus. A repórter que cobre o Vaticano chora e viraliza. No Brasil, as máscaras se tornam item necessário, obrigatório, para quem usa transporte público. Uma tempestade de verão. A crise nas bolsas veio, causou e cadê? A crise no Corinthians. E o que diz Jorge Jesus sobre treinar a seleção brasileira? As redes comemoram o aniversário de um clássico. Hoje faz 9 anos que Caetano Veloso estacionou no Leblon. Eu sou o Guto Abranches e o Clique Tube News está no ar. Fraude ou cortina de fumaça? Pois é, essa dúvida e essa pergunta, esse questionamento foi parar nos Trending Topics do Twitter depois de uma entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro, ainda lá nos Estados Unidos. Ele vinha sendo perguntado a respeito daquele caos econômico e financeiro, sobretudo do dia de ontem, petróleo, coronavírus, o PIB pequeno do Brasil, e ele respondeu, só que surpreendeu todo mundo, porque ele saiu com uma resposta que jogava a discussão para uma outra história. Ele dizia que tem provas de que nas eleições de 2018 houve fraude e de que ele teria vencido no primeiro turno. Olha o que ele falou. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Foram muitos posts a favor do presidente Bolsonaro, entre eles esse que você vai ver aí, do Bolsonéias, é um perfil que tem mais de 115 mil seguidores. Ele afirma ter recebido vários vídeos que comprovam a tese do presidente Jair Bolsonaro. Assim que eu entrei, fiz todos a minha votação, tudo confirmou. Aí no último, quando eu apertei o 17, apareceu a cara do Haddad. Como era de se esperar, os apoiadores do ex-presidente Lula rapidamente se mobilizaram e a hashtag Era Lula no primeiro turno subiu, foi parar no topo dos Trending Topics do Twitter. A Arlete Sampaio publicou um post com uma pesquisa do Datafolha feita antes de Lula se tornar inelegível. Nesse post e nessa pesquisa, Lula aparece liderando as intenções de votos com 39%. Bolsonaro tinha 19%. Agora, o que polarizou mesmo as discussões foi o fato de que algumas pessoas enxergaram nessa denúncia uma maneira de o presidente Jair Bolsonaro escapar das discussões mais espinhosas do momento, criando assim uma espécie de cortina de fumaça que ganhou posts nas redes sociais. O certo é que, enquanto o debate eleitoral fora de hora ferve nas redes sociais, a economia, ela própria, não dá sinais de melhora, não. E por mais que o governo afirme que está tranquilo, que os resultados do ano passado eram previsíveis, os números do PIBinho 2019 frustraram as expectativas da equipe econômica do governo. Há analistas que enxergam como causa dessa discussão eleitoral que não termina nunca, por exemplo, os resultados, convenhamos, no mínimo, ruins da economia, que segue pressionada ainda por cima pelo coronavírus. Por sinal, economia e o mundo todo, né? A situação mais dramática parece mesmo ser a da Itália, um país inteiro em quarentena, 60 milhões de pessoas isoladas, eventos culturais e esportivos suspensos, as ruas de Roma, cidade eterna, vazias. É um baque sobre o turismo do país, que representa 20% do PIB deles. A repórter Ilse Scamparini, da Rede Globo, que mora em Roma há mais de 20 anos, chorou ao vivo no Bom Dia Brasil ao detalhar a situação da doença no país. Na França, o jogo da seleção brasileira feminina contra o Canadá
foi realizado com portões fechados. No Brasil, o número de casos está aumentando. Já são mais de 30 e foi confirmado o primeiro deles também no Rio Grande do Sul. O nosso clicktuber Gelson Cunha andava pelo aeroporto e foi conversar com os passageiros para saber como é que está o estado de espírito deles com relação a se protegerem da doença. Vamos ver. Com o aumento, né, do número de casos do coronavírus no mundo, em alguns países, né, inclusive aqui no Brasil, muita gente está ficando preocupada. Vamos ver se a máscara está sendo colocada, vamos ver como é que as pessoas estão reagindo aqui no aeroporto Santos Dumont. Está vindo de onde, mamãe? Brasília. Brasília? Isso. A sua filha é essa aqui, do Isso, lado? isso. Posso filmá-la? Pode. Qual a idade dela? Tem 8. 8 anos. Como é que é o seu nome, meu amor? Letícia. Letícia, que nome bonito. Por que ela está usando máscara? Prevenção. Eu estou procurando lavar mais as mãos com mais cuidado antes de me alimentar e também passando álcool gel. Você viu aqui no aeroporto alguma coisa que tenha te Chamado a atenção? chamado a atenção? Sim, muitas pessoas de máscaras. A diretora da ClickTube, Patrícia Limeira, constatou, registrou essa mudança de comportamento num voo da ponte aérea Rio-São Paulo no início da tarde de hoje. Vamos ver. Oi, Guto, tudo bem? Realmente eu estou aqui no avião e existe uma preocupação muito grande. Várias pessoas estão usando máscaras. Realmente é um cuidado super necessário, né? E eu fico me perguntando por que não existe algum tipo de campanha para incentivar as pessoas a, antes de entrarem no avião, colocar máscaras, ou enfim, uma campanha das companhias, ou até doação de máscaras. Eu, por exemplo, esqueci de comprar minha máscara, lembrei ontem, mas hoje eu saí atrasada para o voo e acabei não comprando a máscara e fiquei preocupada quando eu entrei no avião e vi várias pessoas usando. Beatriz, me conta um pouquinho por que você está usando máscara aqui nesse voo do Rio para São Paulo. Então, eu estou usando como precaução, tá? Eu sou mais asmática, tenho outros problemas pulmonares, então é total precaução. Meu filho fez questão, comprou as máscaras, pediu pelo amor de Deus que eu usasse, então eu estou usando por isso. A gente tem falado sobre prevenção, sobre cuidado e vamos falar também sobre como aumentar a imunidade para você se precaver. Esse é o destaque do vídeo da Aninha Real, a nossa ClickTuber. A alimentação balanceada, rica em vitaminas e minerais, é muito importante para a gente manter a nossa imunidade boa e a gente também evitar, é claro, os alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar. E aí vai uma dica boa, hein? Alimentos ricos em selênio, zinco e vitaminas A e E são os alimentos que aumentam a nossa imunidade. Gente, as redes sociais são as redes sociais. Claro, a doença é séria, preocupa o mundo inteiro, preocupa até a economia, mas as redes sociais também se saem pelo lado do humor e acabam produzindo memes como esse que você vai ver. Faz parte, é uma brincadeira, mas convenhamos que ajuda a resolver uma situaçãozinha bem desconfortável. Falando em economia, a tempestade que se abateu sobre os mercados na segunda-feira com a guerra do petróleo, agora parece mais uma chuva de verão. Veio arrebentativa, causou estragos, causou e foi. Quer ver? As principais bolsas operaram em alta. Aqui no Brasil, a nossa Bovespa chegou a um momento em que estava em quase 5% de alta, deixou os investidores mais animados. E o dólar? Gangorra, lembra que a gente já comentou aqui? Normalmente quando um sobe, o outro desce. A bolsa subindo, o dólar caindo, mais de 1% ao longo do dia de hoje, mas essa queda pode ser considerada artificial. É que o Banco Central está botando dólar no mercado, está injetando dinheiro. Foram 3 bi na segunda-feira, mais 2 nessa terça, 5 bi com B de Bosque nesses 2 dias. Tudo dinheiro das reservas cambiais, que é uma espécie de colchão que o país tem para, em casos de crise, honrar compromissos externos. E mesmo com essa injeção de dólares no mercado, pode voltar a subir. Porque os investidores estão resgatando o dinheiro de seus investimentos, sobretudo no mercado acionário, no caso do Brasil, e comprando dólares, comprando moeda americana para fazer aquela espécie de garantia, de segurança, o chamado hedge. Com tudo isso, o dólar ainda segue pressionado e, por conta dessa instabilidade, ainda tem uma tendência de alta. Como é que isso vai terminar? Vamos observar. Entre as notícias do dia, a Justiça do Paraguai nega pedidos de prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho. Ele fica em prisão preventiva, regime fechado, portanto, por até
6 meses. Operação da Polícia Federal na Paraíba, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão por indícios de lavagem de dinheiro e desvio de recursos da área de saúde. Entre os investigados tem até um auditor do Tribunal de Contas do Estado. E a crise técnica do time e a ameaça de rebaixamento que ronda o Parque São Jorge tornaram a crise do Corinthians ainda mais severa a partir de ontem à noite, principalmente por conta do resultado, a vitória do Bragantino sobre a Ponte Preta. Esse resultado aí fez com que o Corinthians, que é o último colocado do grupo dele, ficasse ainda mais distante das chances de classificação. O nosso clicktuber Fernando Galvão, do Blog Oleada TV, comenta que essa crise já está sendo discutida internamente pelo Conselho Administrativo do Corinthians. Ontem, segunda-feira, eu falei com o Antônio Goulart, o presidente do Conselho Deliberativo, sobre a situação financeira do Corinthians. Vale lembrar que ele, Goulart, integra a corrente de Paulo Garcia, que hoje apoia Andrés. Ele acha que o maior problema no clube é o pagamento do estádio e que isso influi no caixa. Mas veja só o que ele tem a falar sobre a quantidade de atletas contratados. Isso aí é um questionamento que todos nós estamos fazendo. Mas tudo isso eles acreditam muito que na recuperação deste investimento, até tivemos aí a iminência da venda do Pedrinho, né, que já entraria um valor substancial, pelo menos é a arguição da diretoria. E quem foi parar nos Trending Topics do Twitter foi ele, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Ontem à noite ele deu uma entrevista ao canal Fox Sports e o nosso clicktuber, nosso comentarista Jaeci Carvalho, comenta um dos trechos dessa entrevista, quando Jorge Jesus, o JJ, é perguntado sobre a seleção brasileira. Olha só. Um abraço, meu querido Guto Abranches, um abraço ao pessoal ligado aí no ClickTube News. Falo de Belo Horizonte hoje, né, e vou falar sobre o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, que ontem em entrevista disse que se fosse convidado para ser o técnico da seleção brasileira, aceitaria com muito prazer. Abre aspas. Qual técnico não gostaria de ser técnico da seleção brasileira? Fecha aspas, disse o Jorge Jesus. Ele está certo, né? A seleção é o maior patrimônio esportivo do povo. O Tite a anda maltratando, né? Ele maltrata demais a seleção brasileira com jogos pífios, sem esquema de jogo, sem tática, sem absolutamente nada. Então, realmente é preciso que nós mudemos a nossa filosofia e o Jorge Jesus chegou ao Brasil para mudar a filosofia, a cara do futebol brasileiro. Se no passado tínhamos grandes treinadores, hoje temos poucos. Temos o Luxemburgo, temos o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes, que está no Corinthians e não faz bom trabalho, são poucos. E o Jorge Jesus chegou para resgatar o que há de melhor no nosso futebol. Então, por que não colocá-lo na seleção brasileira para que ele possa dar ao Brasil uma cara diferente e o Brasil voltar a praticar aquele futebol que sempre praticou no passado. Não é isso, Guto? Um abraço para você, um abraço aos nossos telespectadores. Valeu! A gente tem recebido muitos elogios ao nosso trabalho aqui no ClickTube News. Obrigado, obrigado. Mas tem recebido críticas também e elas são igualmente bem-vindas. Um dia desses, um parceiro nosso da nossa equipe estava assistindo o jornal e mandou uma observação. Ele disse para que eu evitasse editorializar tanto as edições, evitasse emitir tantas opiniões. Eu agradeço sinceramente a esse nosso parceiro, mas queria deixar claro uma coisa. O que a gente está buscando aqui é criar um espaço de discussão, de debate, como já é comum nas redes, para você participar, para você opinar, para você concordar ou não. Eu não estou sempre certo e nem quero. Eu não estou sempre errado, quero menos ainda. O que eu e a equipe do ClickTube News queremos é você aqui, fazendo parte de tudo isso com a gente. Jamais, em tempo algum, a gente vai dizer para você o que é que você deve pensar. Mas a gente vai sim trazer tudo e tantas opiniões e informações quantas possíveis para você decidir, para você tomar a sua decisão. Quanto mais você participar, melhor. Então vai lá, inscreva-se nos canais da ClickTube, acione o sininho, fique sabendo de tudo que a gente está fazendo, faça junto com a gente. O ClickTube News é feito para estar sempre com você. E a gente termina essa edição comemorando um clássico da internet, a notícia mais vibrante da web. Neste 10 de março, completam-se 9 anos que ele, ninguém menos que ele, Caetano Veloso, estacionou no Leblon. Tá achando que é pouco? Vai lá tentar estacionar no Leblon para você ver se é fácil. Vai lá. Ele conseguiu. Ele é Caetano Veloso.
Agora, o mais legal disso tudo é que foi o próprio Caetano quem fez questão de lembrar disso, colocar de novo no Instagram dele para comemorar o aniversário. A gente agradece uma vez mais a sua companhia e deixa vocês com imagens desse grande estacionamento que é o Leblon. Obrigado, gente!